Olá, turma! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo das funções trigonométricas e nós vamos estudar a função tangente. Então, nós temos o seguinte, na função seno, quando eu defini a função seno para vocês na circunferência trigonométrica, que é a circunferência centrada na origem de raio unitário e sentido positivo anti-horário, nós vimos que a função seno está diretamente associada ao eixo das ordenadas, ao eixo y. E a função cosseno, ela está diretamente relacionada ao eixo das abscissas, ao eixo x. E a função tangente? Como que nós vamos fazer para definir a função tangente na circunferência? Então, vamos lá. Então, nós vamos manter aqueles mesmos critérios, né? Nós precisamos definir um ponto na circunferência e nós temos também esses pontos de interseção aqui. Esse ponto B que eu defini, ele poderia estar variando em qualquer quadrante, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou traçar uma reta perpendicular a esse ponto em relação ao eixo das abscissas e vou observar sua interseção ali. Isso nós já fizemos para as outras duas funções também que a gente já estudou. Aí nós definimos os segmentos para fechar o nosso triângulo, certo? E aí nós temos o ângulo alfa ali, ó, que nesse caso ele tem uma medida 47,58, certo? Aí, para definir a tangente, nós vamos ter que traçar uma outra reta, uma reta paralela ao eixo das ordenadas, tangente à circunferência nesse ponto D aqui. Olha lá, ó. Então seria essa reta aí. E aí nós vamos fazer o seguinte, porque o que é a tangente? Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que a gente fazendo esse cálculo aqui dentro desse triângulozinho, nós conseguimos verificar que é o seno dividido pelo cosseno, certo? Mas assim, eu não consigo visualizar esse valor geometricamente. Então, ó, o que nós vamos fazer? A partir da construção dessa reta tangente aqui à circunferência, no ponto D, que é o ponto de origem dos arcos, nós vamos fazer o prolongamento desse segmento AB aqui, ó, que é o raio da circunferência, até intersectar aqui essa reta, ok? Então, ó, se eu movimentar aqui, ó, ele vai modificando o valor lá em cima também. Então, quando eu faço isso, eu defini esse triângulo aqui, ó, ADH. Aí observe o seguinte, esse ângulo alfa aqui, que é o ângulo que subtende o arco DB, ele tem esse mesmo ângulo aqui, ó, ele tá nesse triângulozinho maior aqui, certo? É o mesmo triângulo, é o mesmo triângulo não, é o mesmo ângulo. Esse triângulo aqui é semelhante a esse outro triângulo que eu já tinha construído pela determinação aqui de B. Então, ó, nesse triângulo ADH, nós temos o seguinte, nós vamos definir a tangente na circunferência. Tangente do ângulo nada mais é do que o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ficar DH sobre AD, certo? E aí, para esse caso aqui, ó, a tangente do ângulo está valendo 1,02, ou seja, qual a conclusão que a gente chegou? A tangente do ângulo, desse ângulo alfa aqui, que é o ângulo que subtende esse arco aqui, DP, nada mais é do que o y do ponto H, onde o ponto H é o ponto de interseção do segmento aqui AB, prolongado até essa reta aqui, que é determinada o eixo das tangentes. Então, ó, observem o seguinte, ó, se eu pegar um valor maior lá, ó, então, ó, tangente desse ângulo, DH sobre AD, certo? Como AD é o raio da circunferência, que é sempre 1, então vai bastar a gente ter esse valor aqui, ó, do segmento DH, que é o y do ponto, certo? Então, assim a gente definiu a função tangente, ok? Aí observa comigo lá, ó. No primeiro quadrante, a tangente ela é o quê? Positiva e crescente.
No segundo quadrante, a tangente ela vai ser o quê? Já que eu tenho que fazer o prolongamento do ângulo. Ó, prolongamento aqui do segmento OB, do raio, né? Aí, ela já vai ser o quê? Negativa. Negativa, mas ó, ela continua o quê? Crescendo. Quando eu chego aqui, ó, no valor 180 graus, a gente vai prolongar, né? Prolongando aqui ó, o segmento, vai dar exatamente o quê? Zero. Tá dando negativo ali porque eu não tinha chegado ainda, certo? Aí, ó, vamos continuar, ó. No terceiro quadrante, a tangente já vai repetir todos os valores do primeiro quadrante, certo? Até chegar aqui, ó, num ponto que eu não tinha falado lá em cima, eu vou falar agora, ó. Quando eu chego aqui, vamos voltar aqui, que esse ponto aqui é muito importante, ó. No 90 graus, ó. Quando eu chegar no 90 graus, não vai, quando eu fizer o prolongamento desse segmento aqui, né, que é assim que a gente chega na tangente, nós vamos ver que não vai existir ponto de interseção. Olha aqui que aqui a formulazinha me dá, ó, interrogação. Não existe. Então, a tangente de 90 ela é indefinida. Por que isso? Por causa da formulazinha. Tangente não é seno sobre o cosseno? O cosseno de 90 não é zero? Então, não existe divisão por zero. Então, geometricamente falando, a tangente de 90 não existe porque não tem o ponto de interseção com essa reta aqui, que é o eixo das tangentes. Assim como eu estava lá no valor 270, ó, a mesma coisa. Por quê? Porque ela tem que repetir o 90. Também não existe, que é a mesma coisa, seno sobre o cosseno. É quando o cosseno é zero no denominador, não existe divisão por zero. E para a gente fechar, no quarto quadrante, olha lá, ó, a tangente ela é o quê? Crescente, continua crescendo, com valores negativos, repetindo o que tinha acontecido no segundo quadrante. Então, o que a gente pode concluir? A função tangente ela é uma função toda crescente. E, além disso, ela é uma função que se repete a cada π radianos, a cada meia volta na circunferência. Aí vamos ver aqui a construção do gráfico. Como fica a construção do gráfico dessa função? Então, observe aqui ó, a janela de visualização aqui ao lado. Então, ó, à medida que eu for movimentando o ponto, nós vamos observando o gráfico aqui sendo construído por esse pontinho aqui verde. Então, vamos lá. Ó. Primeiro quadrante. Então, nós vimos que a função é crescente. Ó. Então, vai vindo. Ó. Tangente de 0, 0. Aí vem tangente de 20, tangente de 30 graus e vai indo. Tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, não é isso? Aí vai subindo, aí chega no tangente de 45. Tangente de 45 a gente sabe que é quanto? 1. Olha lá, ó. É isso, seno sobre cosseno, quando eles têm os valores iguais. Aí é só você olhar ali, ó, no eixo ali Y, ó, tá bem pertinho do 1, tá vendo? Aí continua crescendo, crescendo, crescendo. O gráfico ele vai fazendo isso aqui, ó. Não é uma reta, tá? É uma curvinha. Tem que fazer o gráfico meio curvado. Aí quando chega no 90 graus vai existir uma assíntota. O que é uma assíntota? É uma reta em que este gráfico aqui nunca vai intersectar essa reta. Assim como vocês viram na função exponencial, a função logarítmica que possuem assíntotas também. Aí agora vamos para o segundo quadrante. Ela vai continuar crescendo, só que ela está vindo de valores o quê? Lá do menos infinito, valores muito negativos. É isso que ela está vindo do 90 de um valor que não existe e vai crescendo. Vai crescendo, 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 até chegar no 180. Quando ela chega no 180, a tangente vale quanto? 0, não é isso? Aí beleza, aí vamos para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante vai repetir igualzinho o que tinha no primeiro quadrante, por causa dessa projeção aqui, já pegou esses valores. Então, ela vai crescendo, 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 até chegar em outra indeterminação, que é o 3π sobre 2, 270. Aí existe uma outra assíntota. E aí, no quarto quadrante, ela repete o que tinha sido feito no segundo quadrante.
Então, ela vem crescendo, crescendo, do menos infinito, vai subindo, subindo e até chegar no 2π, certo? Aqui a gente tem o gráfico para uma volta completa, porém o período da tangente não é 2π, assim como o seno e o cosseno. O período da tangente é π. Por quê? Porque ela se repete a cada meia volta. A questão aqui da simetria na função é aquela mesma coisa do seno e do cosseno, já que a tangente ela é positiva no primeiro quadrante, negativa no segundo, positiva no terceiro, negativa no quarto, aí a gente pega os valores do primeiro quadrante, só analisando o sinal do quadrante que o ângulo que eu quero, que o arco que eu quero pertença. Espero que tenha ficado claro.